Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP 26. Estamos estudando a saga de Paulo na prisão. Estamos estudando a carta de Filipenses e Colossenses. Hoje estamos terça-feira, dia 30 de dezembro do ano passado. Eu contei para vocês que eu perdi, que eu não recebi a lição, por isso que ela não foi feita no dia que deveria ser feita, tá bom? Por isso essa publicação está sendo feita com uma semana ou duas de atraso. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Se inscreva no canal, dê o gostei ou não gostei. Pro YouTube, tanto faz se você gostou ou não gostou. O importante é que você se manifeste, tá bom? Estamos aqui no centro da cidade. As renas do Papai Noel já estão indo embora. Vão se preparar para o próximo Natal, não é? E até lá a gente continua estudando a Bíblia diariamente. Paulo em Filipos, escuta aí. Na segunda viagem missionária, depois que Timóteo se juntou à equipe, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar viajando pela Ásia Menor. Tá vendo? Às vezes o Espírito Santo ele te impede de fazer coisas boas. Eles queriam continuar pregando ali, mas aí o Espírito Santo falou: não, aqui você não vai não. E aí você vai para onde? Vai para Macedônia. Em uma visão, Paulo contemplou um homem suplicando: passe a Macedônia e ajude-nos. Sem hesitar, eles se dirigiram ao porto mais próximo, embarcaram e cruzaram o mar Egeu até Neápolis. No entanto, em vez de evangelizar esse lugar, seguiram para Filipos. Atos capítulo 16, versos 6 a 9. Lucas se juntou ao grupo em Troade, conforme indica o uso da palavra fomos. Ele fala: nós fomos para Macedônia. Atos 16, 11. Paulo planejava a sua missão de modo estratégico. Filipos, essa grande cidade, era a principal cidade do distrito da Macedônia. Atos 16, capítulo 16, verso 12. Era uma das mais prestigiadas cidades do Império Romano, tendo recebido o status de Lus Italicum, direito itálico. Uau! O mais alto reconhecimento que uma cidade obtinha. Isso significa que seus habitantes tinham os mesmos direitos que as pessoas nascidas na Itália. Eles eram romanos, como se tivessem nascido lá. A cidadania romana. Além disso, qualquer pessoa nascida nesse lugar recebia automaticamente a cidadania romana. Filipos era um ponto-chave na Via Egnácia, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente. Vocês estão acabando passando aqui. Qual é o nome de vocês que eu vou falar oi para vocês? Alex e Samuel. Olha, saudações especiais aos meus amigos de Itapevi, Alex e Samuel. Aliás, Samuel é nome bíblico, profeta Samuel. Deus disse... O que Deus disse para Samuel quando ele era pequenininho? Deus falou: Samuel, Samuel. Aí Samuel correu até o profeta Eli, que era o sacerdote. E aí Eli falou: eu não estou sabendo. Não estou chamando você não, menino, volta a dormir. E isso aconteceu 3 vezes. Aí ele viu que era Deus que estava falando e falou: quando ele disser isso, você responda: eis-me aqui, o que tu queres? E então, a partir daquele momento, o menino Samuel passou a ser profeta de Deus.
Estude lá, está lá no livro de Samuel, tanto no livro primeiro como no segundo. Ok? Saudações a todos os meus irmãos aí em Itapevi, a minha família que mora em Itapevi, ao meu netinho João Vitor. Ó, dá o like aí, viu? Não se esqueça. Compartilha. Voltando aqui. Era importante que se estabelecesse uma comunidade cristã nessa cidade. Então, Paulo instalou ali a pregação do Evangelho para localidades próximas, como Antípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Atos 17, capítulo verso 1 e 10. Curiosamente, a língua oficial de Filipos na época dos apóstolos era o latim, como demonstrado por muitas inscrições que existem nessa língua. Em Filipenses 4, verso 15, Paulo se dirigiu aos leitores usando um adjetivo com sonoridade latina, Filipenses, possivelmente em reconhecimento à condição especial da cidade do Império. No entanto, o grego era o idioma mais comum nos mercados e na região, sendo a principal língua usada para pregar o Evangelho. Paulo e sua equipe participaram da reunião de oração às margens do rio, onde Lídia e sua família se converteram. Veja lá, Atos capítulo 16, verso 3 ao 15. Ela era vendedora de púrpura. Ela deve ter sido uma das apoiadoras financeiras do ministério de Paulo em Filipos. Depois, a prisão de Paulo e Silas influenciou a conversão de outra família, a família do carcereiro. O Espírito Santo guiou Paulo a Filipos porque sabia que a cidade seria um ponto estratégico para a expansão do Evangelho na Europa, apesar das perseguições que viriam. Por mais cruel que seja, a perseguição em alguns momentos, em algumas circunstâncias, pode abrir oportunidades para que o Evangelho alcance pessoas que de outra forma nunca seriam alcançadas. Então, se você está sendo perseguido inocentemente, volte seu olhar para o céu, clame a Deus e Ele lhe fará justiça. Leia Atos capítulo 9, verso 16. Deus revelou a Paulo os desafios que o apóstolo enfrentaria por causa do nome Jesus. Isso sugere que nós também enfrentemos dificuldades? Sim? A pergunta é para você, mas eu estou respondendo. Pode ser. Assim como Paulo enfrentou dificuldade, hoje você enfrenta aí na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho. Sempre haverá ou poderá haver perseguições. Uma vez, quando eu estava sendo perseguido, um colega meu que era pastor falou assim: poxa, seu José, mas você está sempre enfiado em confusões, hein? Você está sempre enfiado em problemas. Eu lembro que eu falei para ele assim: olha, enquanto eu estiver sendo perseguido inocentemente, eu dou glória a Deus por isso. Porque eles não estão me perseguindo por algo que eu fiz, estão me perseguindo por outros motivos. Então, se a perseguição é por causa de Cristo, faça como Paulo, regozije-se nessa perseguição. Muito bem, agora já passamos para quarta-feira, dia 31. Lembre-se que estamos fazendo a lição, a primeira lição do ano. Eu já contei que não consegui renovar a minha assinatura, tive que ir lá na livraria pegar a lição. Por isso eu me atrasei, tá bom? Então, estou perdoado? Muito obrigado. Veja, Paulo em Colossos. Não há registro
Agora nós vamos ouvir as 9 badaladas da manhã. Escuta aí. 2, 3, 4. Quer dizer que é 9 horas na cidade maravilhosa. Nós estamos aqui diante da matriz de São João Batista. Eles instalaram aqui, não dá para você ver, mas tem uma coleção de sinos maravilhosa. Então eles tocam de hora em hora. Se você contar aí, vai ver que deu 9 badaladas. Onde foi que eu estou aqui? Não lembro mais. Não há registro de uma visita de Paulo a Colossos, o que revela a eficácia de sua estratégia evangelística. O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, morador local, que levou a mensagem aos seus conterrâneos. Veja lá, Colossenses capítulo 4, verso 12 e capítulo 1, verso 7. Mas como foi essa pessoa convertida? Possivelmente isso ocorreu na década de 50 depois de Cristo, quando Paulo esteve na cidade vizinha de Éfeso, e todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Atos capítulo 19, verso 10. Atos capítulo 20, verso 31. O evangelho se espalhou depressa pela região. Apocalipse 1, verso 4. A explicação para esse crescimento, incluindo a chegada da mensagem a Colossos, é um trabalho dos que ouviram a pregação de Paulo em Éfeso, cidade mais importante da Ásia Menor e grande centro portuário, e depois levaram o evangelho para suas cidades. Epáfras foi um desses convertidos e, tornando-se colaborador de Paulo, retornou a Colossos para compartilhar a mensagem do evangelho. Só recentemente, arqueólogos começaram a escavar Colossos, localizada a cerca de 15 km a sudeste de Laodiceia. Por isso, há menos informações sobre ela do que a respeito de outras cidades da região. No entanto, há evidências de que ela possuía uma população judaica significativa, de cerca de 10 mil judeus na região da Frígia. Moedas de Colossos sugerem que, em outras cidades romanas, seus habitantes adoravam inúmeros deuses. As práticas pagãs e as influências culturais eram desafios na evangelização e na fidelidade ao evangelho. Outro cristão conhecido de Colossos foi Filemão, que talvez tenha se convertido na mesma época de Epáfras. Agora vamos abrir a Bíblia. A minha Bíblia está aqui, eu não vou abrir, mas você pode abrir a sua aí, tá bom? Eu não vou abrir para a gente ir rapidinho. Então leia lá. Filipenses capítulo 15. Filemão 15 e 16, e leia Colossenses 4, 9. Filemão é uma carta pequenininha, só tem versículos, tá bom? E Colossenses capítulo 4, verso 9. Que atitude Paulo sugeriu de forma sutil que Filemão tomasse nas relações a Onésimo, que era seu escravo? Leia lá e volta aqui para ouvir os comentários do autor. Ele diz o seguinte: a lei romana exigia que Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemão. No entanto, o apóstolo apelou ao coração e à consciência de Filemão como irmão na fé e o incentivou a receber Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão amado. Leia lá, Filemão, verso 16. Por mais que
repudiemos a escravidão, como entender os conselhos do apóstolo a Filemon? É interessante que no período da escravidão nos Estados Unidos, Ellen White orientou os adventistas a desafiar a lei que exigia a devolução dos escravos. Ou seja, nós precisamos contextualizar as narrativas. A lei obrigava que Paulo deveria devolver Onésimo a Filemon. Mas Paulo falou assim: Filemon, você é irmão em Cristo, o seu escravo também, receba-o por amor a mim. E aí imagina-se que ele tenha recebido, não é? Quinta-feira, dia 1º de ano, hoje é dia 1º de janeiro do ano 26. Lembre-se que eu estou gravando essa lição com uma semana de atraso, tá bom? Ou 2, porque eu não estava com a lição, você lembra disso? Leia lá, meu amigo, Filipenses capítulo 1, verso 1 ao 3. Leia lá Colossenses capítulo 1, verso 1 e 2. Como Paulo descreve as igrejas de Filipos e de Colossos, o que essa descrição nos ensina? Aperta o pausa, leia lá, volta aqui e vamos ouvir os comentários do autor. Essas cartas, Paulo costumava saudar os cristãos chamando-os de santos. O que significa santo? Isso significa que por meio do batismo eles foram separados para ser o povo especial de Deus. A palavra santo significa separado. Hoje a conotação é diferente. O santo é aquele que está intercedendo, né? Segundo algumas crenças. Mas o santo é só aquele que foi separado. De igual forma, Israel, por meio da circuncisão, foi separado como nação santa. Êxodo capítulo 19, verso 5 e 6. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Isso não tem a ver com a prática católica de canonizar pessoas como santos. Acabei de falar isso, presta atenção. É interessante comparar as saudações encontradas nas duas cartas em Filipenses. Paulo mencionou bispos e diáconos, Filipenses 1, verso 1. Em Colossenses ele dirigiu aos santos e fiéis irmãos em Cristo, Colossenses 1, verso 2. No Novo Testamento, fiéis irmãos, refere-se às pessoas que desenvolviam o ministério na igreja, Efésios 6, 21, Colossenses 4, 7 e 1 Pedro 5, 12. Isso indica que Paulo não se dirigiu apenas aos membros, mas também aos líderes. O apóstolo mencionou funções de liderança descritas como detalhes em outras passagens. 1 Timóteo 3, 11 e 12. Tito 1, verso 5 ao 9. Isso mostra que desde o início da igreja, a igreja já possuía e valorizava uma organização estruturada. Treinar colaboradores como Timóteo e Epáfras e preparar líderes para as igrejas era a prioridade de Paulo, pois ampliava seus esforços, havia uma estratégia para encontrar novos convertidos e fortalecer a igreja. Os primeiros adventistas do sétimo dia seguiram o modelo da organização da igreja do Novo Testamento, como mostram artigos da revista Review and Herald, revista oficial da igreja, na década de 1850. Tiago White escreveu assim: a ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a igreja de Cristo. Se algo adicional fosse necessário, teria sido dado por inspiração. Review and Herald, do dia 6 de 12 de 1853. Muitos antes de Paulo escrever a essas igrejas, o apóstolo já havia começado
a estabelecer líderes em Jerusalém. Atos capítulo 6, verso 1 ao 6 e Atos capítulo 11, verso 30. Segundo Ellen White, a organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para as outras comunidades, em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos para o Evangelho. Sabemos que Paulo, em algumas ocasiões, usou assistentes literários para escrever as suas cartas. Timóteo também é citado como remetente adjunto de algumas epístolas, segundo Coríntios 6, segundo Coríntios, capítulo 1, verso 1, e Filemão, verso 1. No entanto, o fato de Paulo usar a palavra eu em vez de nós revela sua autoridade apostólica que estava por trás destas cartas. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Considere inscrever-se no canal se ainda não for o caso. Dê um gostei ou não gostei, para o YouTube tanto faz, se você gostou ou não gostou. O importante é que você se manifeste, tá bom? Compartilhe o vídeo, alguém pode estar precisando ouvir essa lição. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.